possível a lei, visto como estava enferma pela carne de Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, do pecado pelo pecado e condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade ou pode ser. Porquanto o que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode sentar. Pode tomar os vossos assentos, aplaudindo ao Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus, né? É uma leitura bem conhecida da igreja, né? Tem até um louvor que fala que não tem nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, né? Mas o texto da minha Bíblia, da tua Bíblia, diz assim, né? Que não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, não existe condenação, mas para aqueles que andam segundo o Espírito. Glória a Deus, mas para aquela que pratica as obras da carne, as coisas mudam. Glória a Deus, se eu e se você começar a praticar as obras da carne, a história muda na minha, e a história também ela muda na tua vida. Por isso que a Bíblia diz para aquele, glória a Deus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, para aquele que procura fazer as vontades de Deus, a Bíblia diz que não existe nenhum tipo de condenação, mas a Bíblia diz que aquele e aquela que pratica as obras da carne, aí a Bíblia diz que existe o que? Uma condenação. Então louvado seja o nome do Senhor, aquele que eu e você nessa noite aprova o Senhor, que não vem estar praticando o que? As obras da carne, mas sim as obras do Espírito. Glória a Deus, eu e você sabe quais são as obras do Espírito e as obras da carne. Então a Bíblia diz assim, que não andam segundo a carne. Se nós for ler lá Romanos 5,16, fala que os frutos da carne, e fala também dos frutos do Espírito. Então, meus irmãos, né, aquele louvor muito bonito, nenhuma condenação, né, não tem condenação. Mas para aqueles que estão andando segundo o Espírito, que estão fazendo o que? A vontade de Deus. E ele diz aqui, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, né? O pecado da carne. As vontades da carne, a Bíblia diz que Jesus, ele vindo, glória a Deus, esse pecado da carne, ele foi o que? Condenaram. Jesus, ele condenou. E a Bíblia diz aqui, porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, ele não odeia. Quem anda segundo o Espírito, ele não guarda mágoa no coração. Quem anda segundo o Espírito, ele não fala mal do seu irmão, ele não fala mal da sua irmã, ele não cobiça. Glória a Deus, ele não tem inveja dentro dele, não tem inveja dentro dela, porque ele está andando segundo o Espírito, porque ele está procurando fazer o que? As vontades de Deus.
Mas aquele que anda segundo a carne, ele cobiça. Aquele que anda segundo a carne, ele mente. Aquele que anda segundo a carne, ele guarda mágoa. Aquele que anda segundo a carne, ele deseja o mal para o seu próximo. Aquele que anda segundo a carne, não quer ver ninguém andar para frente, mas ele quer ver as pessoas andando para trás. Ele quer ver as pessoas andando que nem carangueja. Por quê? Porque está andando segundo a carne, porque está fazendo as vontades da sua própria carne e não as vontades do Espírito. Glória a Deus. Então a Bíblia diz: os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, né? Deseja mal, cobiça a mulher do próximo e vice-versa. Glória a Deus, só tem coisa ruim no seu coração. Glória a Deus, deseja o mal, deseja a queda. Prefere mais ver o irmão lá na biqueira do que ver o irmão pregando. Prefere mais ver o irmão no bar do que falando que Jesus salva, que Jesus liberta. Essa Bíblia diz que tem uma condenação para ele e tem uma condenação para ele. Infelizmente, no meio do povo de Deus tem pessoas que preferem ver você lá fora, que preferem ver você na sarjeta, largado, com a garrafinha de corote na mão, do que ver você pregando, do que ver você louvando, do que ver você adorando, do que ver você glorificando ao Senhor. Glória a Deus, essa minha e a tua Bíblia diz que tem uma condenação para ele e tem uma condenação para ela. Sabe aquele que quando vê alguém lá fora fala: bem que eu falei que ele ia recuar, bem que eu falei que ele ia voltar para o erro. A Bíblia diz que tem uma condenação para esse tipo de crente, para esse irmão, e tem uma condenação também para essa irmã, porque ele está inclinado para as coisas da carne e não para as coisas do Espírito. Aquele que anda inclinado, aquele que a sua inclinação é para o Espírito, ele quer ver o irmão louvando, ele quer ver o irmão mesmo fraquinho, mas está na igreja, mesmo errando, mas ele está na igreja, porque uma hora Jesus ele vai tratar com ele, uma hora Jesus ele vai fazer a obra, porque é melhor ter um pé aqui dentro do que ter os dois pés lá fora desviado, fazendo as vontades do inimigo, fazendo as vontades de Satanás. Então ele falou aqui: os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, né? Glória a Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado, né? Vamos tomar cuidado para onde o meu coração e o teu coração está se inclinando, para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne. Será que eu sou crente aqui, lá fora eu sou bravo, eu sou valente? Glória a Deus. Será que eu sou apenas cristão aqui, mas lá fora eu sou outra pessoa, lá fora eu sou transformado? Glória a Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque senão Jesus ele pode voltar e eu e você pode ficar, nós pode ficar aqui perecendo nessa terra, porque o meu coração está inclinado para as coisas da carne. Então ele diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, né? Glória a Deus. Todo aquele que o seu coração é inclinado para as coisas da carne, ele tem maldade. Glória a Deus, ele tem maldade no seu coração, ele deseja o mal. Então a Bíblia diz que ele é inimigo de Deus. A Bíblia diz que Deus ele não compactua com esse tipo de pessoa. Glória a Deus, que só quer ver o mal, que só deseja mal. Glória a Deus. Então Deus não tem negócio com esse tipo de pessoa, porque a inclinação, porque o coração dele está inclinado para o mal, porque o coração dele está inclinado para as coisas da carne, porque o coração dele é cheio de inveja, porque o coração dele é cheio de arrogância, porque o coração dele é cheio de coisa ruim. Mas a Bíblia diz: se ele se voltar para Deus, se ele se voltar para o Senhor, começar a praticar as coisas do Espírito, a Bíblia diz que as coisas mudam.
Então diz assim: a inclinação da carne é o que? Inimizade contra Deus, né? E a Bíblia diz, fala que é amigo de Deus, mas os frutos ele diz outra coisa. Glória a Deus, os frutos dele, a Bíblia diz que a árvore a gente conhece pelos frutos. Glória a Deus, é os frutos que a gente vai conhecer que tipo de árvore que a pessoa, que tipo de árvore, que tipo de fruto ele, que tipo de fruto ela está produzindo, às vezes com roupinha de crente, com roupinha ele e ela, mas quando nós vamos ver os frutos dele, quando nós vamos ver os frutos dela, se for é outra coisa, que está dizendo é outra coisa, porque os frutos vai falar quem ele é, e quem ele é, meu irmão. Não se iluda com a aparência, não se iluda com a aparência de cristão, não, porque é fácil alguém colocar um terno, é fácil alguém colocar uma roupinha bonitinha, vir para a igreja, mas quando nós vemos os frutos, glória a Deus, está tudo ao contrário do que a Bíblia diz. Então ele diz, os que estão segundo a carne não podem agradar a Deus. Não tem como, né? Não tem como uma pessoa que anda praticando as vontades da carne. Glória a Deus, não tem como a pessoa que anda fazendo tudo que a sua carne quer fazer, né? Às vezes, teve um desentendimentozinho, já quer ir para cima. Glória a Deus, já quer agredir, já quer, glória a Deus, se resolver na forma do braço, já quer ir ali no braçal, mas a Bíblia diz que esse, glória a Deus, não tem como ele nem ela agradar o Senhor, e nós vivemos, nós temos que procurar agradar o Senhor, porque agradar o homem é fácil, agradar a mulher é fácil, agradar as pessoas aqui na terra é fácil, mas agradar a Deus, quando eu e você começa a agradar a Deus, alguém, glória a Deus, vai ficar descontente, alguém, glória a Deus, vai desagradar. Quando nós começamos a agradar o Senhor, quando nós começamos a fazer aquilo que Deus ele quer, quando nós começamos a fazer a vontade do Deus poderoso, alguém vai falar para mim, alguém vai falar para você, mas para que tudo isso? Alguém vai falar para mim, para você, mas você é besta, mas você é trouxa, mas o importante é que você está agradando aquele que me chamou, aquele que te chamou para a tua maravilhosa obra, e aquele que me chamou, e aquele que te chamou, ele garante a vitória, porque ele é fiel. É melhor ser pisoteado pelos homens, mas agradar o Senhor. É melhor ser humilhado pelos homens, mas ser, glória a Deus, ser conhecido pelo Senhor naquele grande dia. Quantas pessoas hoje estão agradando as pessoas, estão desagradando ao Senhor? Tem alguém que fala, anda desse jeito porque assim você está melhor. Será o que Deus ele pensa? Será o que Deus fala da forma que eu estou andando e da forma que você está andando? Então a Bíblia diz, não podem agradar a Deus, né? Ou eu agrado a Deus, ou eu agradar as pessoas, irmão. Glória a Deus. Principalmente quando nós falamos o que é a verdade. Principalmente quando nós anunciamos a verdade, aquilo que as pessoas não querem mais ouvir. As pessoas querem ouvir. Glória a Deus é contigo, vai nessa tua força. As pessoas andando toda errada, mas quer ouvir palavra que massageia o ego, palavra, glória a Deus, que amacia o coração dele, mas não quer ouvir mais não. A palavra de conserto, mas não quer ouvir mais não. Glória a Deus, que tem que entrar pela porta estreita, porque a porta é a porta que conduz o homem, que conduz a mulher para a perdição. As pessoas querem ouvir palavras que agradam, que alimentam o seu ego. As pessoas querem ouvir palavra bonitinha. As pessoas querem escutar caixinha de promessa, só palavra bonita, só palavra agradável, mas não quer mais ouvir não. A palavra de conserto, aquela palavra, glória a Deus, que vai me levar para o céu, aquela palavra que vai me levar para o caminho correto.
certo, aquele caminho que eu e que você precisa caminhar. Então ele falou: não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Se é que o Espírito de Deus, ele habita em vós, né? Glória a Deus. Então eu tenho que saber o que eu estou praticando no meu dia a dia. Como que a minha vida em quatro paredes, glória a Deus, o que eu sou no meu lar, o que eu sou na minha empresa, como que eu sou lá fora, qual é o meu testemunho, como que eu estou andando, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo lá fora. A Bíblia diz, glória a Deus, se é que o Espírito de Deus, ele habita em vós, né? Aquele que tem o Espírito de Deus, ele é o que é diferente. Aquele que é o Espírito, que tem o Espírito de Deus, ele é diferente, ele faz a diferença, ele é luz. Aonde que ele chega, as trevas saem de perto. Aonde que ele chega, alguém fala: está chegando um homem, está chegando uma mulher de Deus. Alguém vai testificar de mim, alguém vai testificar de você, que é um homem, que é uma mulher de Deus que está passando. Glória a Deus. Alguém baixa a cabeça, porque sabe que você é luz. E aonde que a luz chega, as trevas tem que sair. Aonde que você chega, as trevas tem que sair retirada, porque chegou a luz. É verdade. Então ele diz: ó, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E é de quem? É do outro. Se não é de Deus, é do outro, irmão. Só tem dois Espíritos que podem habitar na minha. Só tem dois Espíritos que podem habitar na tua vida. Ou é o de Deus, ou é do outro. Ou é o do outro, é o do outro, ou é o do outro. Basta eu e você saber qual é o Espírito que eu quero que habita na minha. Qual é o Espírito que eu quero que habita na tua vida. Se é o Espírito de Deus, ou se é o do outro lado, ou se é daquele que está lá embaixo. Aí cabe a mim e cabe a você saber as obras que nós estamos praticando. Glória a Deus. Cabe a mim e cabe a você. Então ele diz: ou o Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Está aqui escrito. Se é que esse tal não é dele, esse tal serve para mim, e esse tal serve para você também, né? Serve para mim, serve para você. Se não tem o Espírito de Deus, não é de Deus, é do outro. Pode fazer o que quiser, irmão, né? Pode fazer o que quiser, pode dar cambalhota, pode plantar bananeira, pode fazer o que quiser, mas se não tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz que esse tal não é dele, e esse tal é quem é eu e é você. Então nós temos que saber qual é o Espírito que está habitando em mim, qual é o Espírito que está habitando em você. Como que nós vamos saber? Pelas obras, é pelos frutos que é pelos frutos que você está praticando lá fora, porque aqui dentro é fácil nós servir a Deus. Aqui dentro é fácil porque nós estamos entre família, nós estamos entre irmãos. Mas e lá fora, qual é o Espírito que está habitando na minha e qual é o Espírito que está habitando na tua vida? E lá fora, irmão, e dentro de casa. Glória a Deus. Então, se não tem, guarde isso aí, irmão. Se não tem o Espírito de Deus, não é de Deus, é do outro lá fora. Glória a Deus. Se o meu coração está se inclinando para as coisas da carne, aí eu tenho que fazer o que? Voltar para trás. A Bíblia diz que tem uma luta diária dentro de mim, dentro de você. A carne, ela cobiça contra o Espírito. É uma luta que tem dentro de mim, dentro de você. Eu tenho que saber
Para onde o meu coração está se inclinando? Se eu estiver orando, se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver se alimentando da palavra, o Espírito de Deus ele vai habitar em mim. Mas se eu estiver deixando de alimentar minha alma para alimentar minha carne, aí o meu coração vai estar para as coisas da carne, para as coisas do mundo. E a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos, toma cuidado. Toma cuidado. Se eu não tiver o Espírito de Deus, eu não sou dele. Se você não tiver, você também não é dele. Está escrito aqui, ó. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, tá? Não é dele, não. Se tem ódio no coração, se quer ver o mal das pessoas, se cobiça coisa alheia, se pratica coisas que não agradam a Deus, sai fora, volta. A Bíblia diz assim: lembra depois de onde caíste, volte a praticar o que? As primeiras obras. Lembra de onde caíste, volte a praticar as primeiras obras, que é os frutos do Espírito. Sai fora muita carnalidade, né? Glória a Deus. Tem igreja que está inventando coisas lá dentro para atrair o povo, o mundo dentro das igrejas, o público de muita dentro da igreja. Tem até mesa de bilhar dentro das denominações para atrair o povo. Tem pisca-pisca, tem fumaça, tem de tudo. É para o povo praticar as obras da carne. Então nós temos que praticar o que? As obras do Espírito. Então ele diz aqui, ó: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vai orar, vai consagrar, vai se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai te dar força para você permanecer de pé, né? A palavra de Deus é que vai te levantar, a palavra de Deus é que vai te sustentar, irmão. Não anda muito na carne, não, né? O crente ele tem que andar com o pé na terra e a mente no céu, porque o mundo está aí fora para enganar as pessoas, para ludibriar, para mentir, para falar: não, você está no caminho certo, você está indo para o inferno. As pessoas falam: você está no caminho certo. Tem alguém que trai, as pessoas falam: tá certo, vai por esse caminho. A pessoa está toda errada e tem alguém que está aplaudindo a sua queda. E a Bíblia diz que com o abismo ele chama outro abismo, a pessoa está se afundando e tem alguém que está aplaudindo, tem alguém que está dando risada. Quando você cai, olha lá o crente, quando vê você na ruína, ou o crente estava na igreja, mas está lá fora agora. Então, meus irmãos, toma cuidado, que essas amizadinhas que tem lá fora, vamos tomar cuidado para nós não estar se distanciando de Deus e pensar que nós estamos se aproximando de Deus. Então, irmão, obedeça a palavra de Deus, né? Rodar é bom, pular é bom, mas obedecer a palavra de Deus também é bom. A palavra de Deus é que nos garante a nossa salvação, né? A Bíblia diz que no princípio era o verbo, no princípio era o que? A palavra de Deus, irmão, né? No princípio era a palavra de Deus. Fica com essa palavra, né? Lute, consagre, jejue, busca a Deus, sai fora desse negócio de muita carnalidade, que Deus ele está fora de sair. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite.